Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco mais leve aqui. Ontem eu anunciei que o meu livro está indo na pré-venda agora, meu novo livro, que é Um Cego em Buenos Aires, e muita gente fez perguntas para mim aqui envolvendo a história do livro, envolvendo a compra do livro também, e sobre Buenos Aires, né, sobre como foi morar em Buenos Aires e onde surgiu a inspiração para esse livro. Então, para começar, eu quero responder aqui algumas dúvidas em relação ao livro mesmo, à compra do livro. Eu vou deixar o link do livro aqui na descrição. E nesse momento, agora na pré-venda, ele só está disponível na editora e com um desconto lá. Então, se você for agora, você consegue um bom desconto lá na compra do livro. Se você morar no exterior ou quiser e-book, terá que esperar o lançamento na Amazon. Isso depois que o livro já tiver sido lançado. Ou para quem mora no exterior, vocês podem contactar a editora pelo e-mail e passar o endereço para eles fazerem o cálculo do frete para vocês. Depois que for lançado, porque agora a gente está na pré-venda, né? Depois que for lançado, daí ele vai estar disponível nas livrarias virtuais, daí você pode comprar onde você estiver aí no mundo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com a publicação, né? Que, como eu disse ontem, a experiência foi muito legal nessa editora, a Cotter Editorial. O editor tem sido incrível, tem feito um trabalho fantástico com a obra. Inclusive, nesse momento, eles estão recebendo originais para avaliação. Então, se você for escritor também, tiver um livro pronto aí, vocês podem contactar a editora também e mandar seu original para ser avaliado para uma potencial publicação. Estes são os dois recados iniciais. Depois, sobre a história do livro, do que se trata esse livro. A história se passa em Buenos Aires, né, como diz o título, e é a história de um ex-professor de filosofia que está numa crise existencial ali, naquele momento de guinada na vida, que ele quer mudar, ele quer viver os seus sonhos, ele não quer mais ficar cumprindo expectativas que os outros impõem sobre ele, então ele resolve largar a profissão dele, larga a família inteira, na verdade, ele abandona tudo para ir para Buenos Aires para poder se tornar um escritor, viver o sonho da escrita. Só que ele chega lá e vê que a realidade não é bem aquilo, né? Ele descobre que Buenos Aires não era aquilo que ele imaginava e também descobre que ser escritor não é também o que ele pensava ser. Ele fica isolado na cidade, ele fica meio que solitário lá e recolhe um cão da rua, recolhe um vira-lata e leva para casa. Então a história, na verdade, é dessa mudança na vida do personagem, dessa guinada na vida dele, das expectativas falsas que ele criou sobre o que é ser escritor, o que é essa independência que ele esperava, essa independência pessoal dele, e como lidar com a solidão. E nesse processo, ao longo da história, ele vai fazendo uma série de reflexões filosóficas sobre o que é a vida, sobre a existência dele. Como um ex-professor de filosofia, acaba sendo inevitável. E esse livro aqui reflete muito bem o que eu penso sobre a literatura e a filosofia. Quando eu comecei a escrever ficção, isso faz já 20 anos, o meu objetivo era de poder usar a literatura, de usar a escrita literária, a ficção, como meio de estimular a reflexão filosófica das pessoas. Então, de jogar temas filosóficos, de jogar questionamentos ali dentro, de jogar indagações, para que através da leitura, através do percurso do personagem, da trajetória do personagem, a gente possa chegar a algum tipo de compreensão sobre as coisas. Eu sei que é possível isso, mas a gente possa fazer esse percurso junto com o personagem. E quando eu penso nisso, eu penso em grandes autores que já fizeram isso também, como Dostoiévski, que usa os personagens como contrapontos filosóficos, né? Cada personagem defende uma tese e ao longo da história, através dos diálogos, eles vão tentando chegar a algum tipo de síntese, né? Acho que o Dostoiévski é muito claro perceber isso. Mas não apenas ele, o Tolstói também, os russos fazem muito isso, na verdade. O próprio Kafka, que é um autor altamente filosófico, e também outro que eu penso que é minha grande referência no momento, que é o Milan Kundera, que é o autor da Insustentável Leveza do Ser, e que nesse livro em particular você vê uma obra filosófica ali através da literatura. Então é o meu esforço de unir literatura e filosofia, que é uma união que existe há muito tempo, na verdade. Se a gente for pensar, por exemplo, em Platão, os diálogos platônicos, que eram obras para o público em geral, elas são obras literárias, em grande medida. São diálogos, personagens conversando ali, o Sócrates conversando com outros personagens, ou algum outro personagem conversando ali, e através desses diálogos, dessa obra quase dramática, quase teatral, você vai chegando a um ponto filosófico. E o outro autor que, de longe, também é uma grande inspiração para mim, é o Jorge Luis Borges, né, o autor argentino, que tem a ver com o tema dessa obra. Essa obra minha, Um Cego em Buenos Aires, tem tudo a ver com o Borges. Algumas pessoas apontaram essa referência ali, né, tanto do título, mas a obra é toda borgiana, gente. O personagem, ele é um leitor do Borges, ele vai para Buenos Aires por causa do Borges, para tentar recriar a experiência de morar em Buenos Aires e talvez buscar um pouco a essência da obra do Borges. E essa é uma das frustrações dele, mas isso aqui vocês têm que ler o livro. Mas confiram, vou deixar o link na descrição, como eu disse, confie no livro, compre na pré-venda com desconto e depois, como eu disse, vai para a Amazon, vai ter versão em e-book também, vai ter livro digital e depois, daí, quando o livro for lançado, eu volto aqui e falo para vocês ali que já está disponível, vocês podem comprar. Essa edição da pré-venda é impressa, é um livro físico e depois terá o digital. Então eu quero falar um pouquinho da minha experiência em Buenos Aires, porque esse livro foi inspirado na minha experiência lá. Eu morei em Buenos Aires por quase 2 anos, já tinha estado antes lá
como turista e depois a gente foi morar lá. E outra pergunta que fizeram também, antes de entrar nesse ponto, é que o livro não é autobiográfico. O personagem tem coisas parecidas comigo, né? Acho que todo livro de ficção, em essência, tem uma parte autobiográfica, que são nossos interesses, nossas preocupações, mas a história não é autobiográfica, o personagem é muito diferente de mim em vários sentidos também. Há alguns elementos reais que eu vivi ali, que eu vi ali, que eu presenciei. Esse livro não seria igual se eu não houvesse morado em Buenos Aires, sem dúvida nenhuma. Tem coisas ali, tem detalhes ali, que só porque eu estava lá vendo cotidianamente aquilo por 2 anos, que eu pude relatar no livro. Nesse sentido, a vivência real em Buenos Aires ajudou muito a escrever essa obra. Eu não penso que você tem que fazer isso, morar em um lugar ou ter tido experiência pessoal nisso. Não acho que você tem que ser médico para escrever um romance com um médico, ou que você tem que ser advogado para você escrever um livro com um personagem de advogado. Não acho que você tem que fazer essas coisas, mas em alguns casos particulares, a vivência real no mundo ali, naquela situação, ajuda muito a você iluminar certos aspectos, a você apresentar certos detalhes que não seriam possíveis. Tem um outro livro meu que é o de Nova York, que é o The Parallel Life of Your Dog, que aquele livro ali, se eu não tivesse morado em Nova York, aquele livro não existiria. Porque ali tem coisas, ali tem certos detalhes, certas vivências, certas cenas que eu retrato, que se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, eu não saberia que existem. No caso do livro em inglês, de Nova York, se eu não houvesse morado em Nova York, não existiria aquele livro. No caso do livro de Buenos Aires, talvez até existisse o livro, mas não seria nos mesmos moldes, não teria a mesma história, não teria a mesma perspectiva. A gente foi, eu e minha esposa fomos para Buenos Aires, depois de ter morado em Nova York, a gente morou 4 anos em Nova York, depois a gente foi para Buenos Aires, já vivendo da literatura. Em Nova York eu lancei 2 livros de viagem, 2 guias de viagem, e esses livros fizeram sucesso, venderam muito, e quando o livro começou a fazer sucesso, quando começou a vender, isso ainda em Nova York, nós decidimos que queríamos ir embora de Nova York, e tínhamos alguns destinos em mente, e um deles era Buenos Aires. A minha esposa era comissária de bordo no Brasil, tinha ido várias vezes para Buenos Aires, centenas de vezes para Buenos Aires, e era um destino que a gente tinha em mente, que a gente gostava muito da cidade, a gente queria ter uma vivência lá. E eu, como leitor de Borges, também queria estar lá em Buenos Aires, assim como personagem do livro, queria estar lá e ver o mundo real de Buenos Aires, como era a cidade, e passar um tempo lá, né? Passar um ano lá, passar um tempo lá. Então a gente foi para Buenos Aires e lá na cidade a gente publicou o livro lá. A gente fez uma tiragem desse guia de Nova York impressa, a gente fez 2.000 exemplares lá e tinha caixas e caixas empilhadas em casa. A gente vendia o livro pela internet e a gente ficou esse período vendendo o livro lá. Foi nosso sustento. Eu vivi apenas da escrita durante bons anos, só da venda dos livros. Então a gente ficou em Buenos Aires, a gente queria essa experiência na cidade, a gente queria ter esse cotidiano lá. E no começo foi muito legal, de fato. Assim, inicialmente a experiência em Buenos Aires foi incrível, é uma cidade fantástica. Para turista, então, é incrível, tem muita coisa para fazer, tem musicais, tem um monte de shows, tem as casas de tango, a comida lá é muito boa, e na época que a gente morou lá era muito barato, eu acho que agora aumentou o preço lá, já não está tão barato assim, mas quando a gente morou lá era muito barato, e a gente podia ir nos melhores restaurantes lá por um preço de banana, sabe? Então foi uma vida bastante boa que a gente teve lá durante um bom tempo, e depois de alguns meses lá convivendo com os portenhos, a gente começou a ver os pontos negativos da cidade. Então, assim, o livro foi uma reação às coisas boas e negativas que a gente viu em Buenos Aires. Alguém comentou ali que mora em Buenos Aires e que acha que os portenhos são muito educados. Não foi nossa experiência, gente, não foi nossa experiência. A gente viu um povo bastante duro, na verdade. Não no sentido duro de insensível, mas pessoas bastante chucras no contato diário. E eu acho que é um caso particular de Buenos Aires isso. Porque se diz que Buenos Aires é Paris da América do Sul, e nesse sentido teve um pouco a grosseria, eu acho, das pessoas. Porque quando a gente conversa com pessoas que são do interior da Argentina, de outras províncias, você vê que tem outra relação com as pessoas. Elas não são tão grosseiras no trato diário. Tanto que onde a gente mora agora na Espanha, tem muito argentino, as pessoas são bastante gentis, bastante educadas, bastante simpáticas, mas em Buenos Aires em particular a gente sentia que havia aquela coisa da cidade grande, né, da pessoa que não se importa tanto com os outros. E isso é algo que eu retrato no livro, né, esse isolamento do personagem chegando lá, tendo esse choque de realidade. Ele chega lá e começa a ver pessoas que são bastante grosseiras no trato diário, e isso o isola. E o cachorro que ele recolhe da rua é o ponto de contato que ele tem de volta com as pessoas, porque o cachorro abre portas para ele. Inclusive os cachorros, gente, sempre aparecem nos meus livros, eu sempre incluo algum cachorro. Eu sempre tenho cachorro e músico. São 2 aspectos que sempre aparecem nas minhas obras, porque eu sou um amante dos animais, eu adoro cachorro, gente. A gente trabalhou com cachorros já, a gente teve uma cachorrinha com a gente de 16 anos, que viajou conosco o mundo inteiro, então eu sou um amante dos cachorros, eles aparecem nos livros sempre que possível, principalmente porque os cachorros são muito leais, eles não vão te apoiar lá pelas costas, diferente dos seres humanos. Tem cachorro nesse livro, tem cachorro em vários outros livros meus também, e eles aparecem sempre. E um ponto que eu quero observar também aqui sobre Buenos Aires, sobre os argentinos em geral também, isso não chega a aparecer no livro tanto, mas são perspectivas pessoais minhas. O primeiro tem a ver com a relação deles com a cultura deles, né? Como é um povo que gosta de ler, um povo que consome cultura, que se preocupa com isso. Em Buenos Aires tem
centenas e centenas de livrarias. Na rua perto onde a gente morava, que é a Correntes, quando você começa a caminhar por ali, tem uma livraria atrás da outra, tem uma porção de sebos. Então, assim, eles têm uma relação com a leitura. Eu me lembro de um caso, inclusive, quando começou a crise nos anos 2000, lá em 2000, que eles tinham umas feiras de troca, de fazer escambo, né? Porque eles não tinham dinheiro mais, então eles faziam escambo. Quem tinha um produto levava lá e trocava por outros. E um item essencial que eles levavam para consumir lá, para trocar, eram os livros. Então eles têm uma grande relação com a literatura deles, com os grandes autores deles, eles valorizam muito o Borges, o Cortázar, o Ernesto Sábato, o Arlt. Você vê que eles têm uma relação muito próxima com os autores, e não apenas com os autores argentinos, como os autores também latino-americanos e espanhóis também. Os Cervantes, as editoras argentinas são conhecidas por publicar autores latino-americanos antes do que os próprios países, né? Se não me engano, eu tenho que confirmar isso, mas se eu não me engano, o Garcia Marques, a primeira edição do 100 Anos de Solidão foi publicada na Argentina. Então eles têm uma grande relação com a literatura e valorizam muito isso lá. E o segundo ponto também é o engajamento político dos argentinos. Você via sempre manifestações lá na rua principal, que é a 9 de Julho, né, que é a grande avenida lá. Eles sempre estão fazendo protestos, sempre estão lutando por seus direitos. Isso é uma coisa muito forte lá na cultura argentina, esse engajamento político deles, de se preocupar com as questões políticas, lutar por as questões políticas e se preocupar com isso. E mesmo as crianças e os jovens. Quando a gente morou lá, estava ocorrendo as tomas dos colégios lá. Os adolescentes, as crianças estavam invadindo os colégios para melhorar as condições das escolas deles, para reivindicar que o governo enviasse verba para as escolas. E você via crianças pequenas, não apenas jovens, não. Você via crianças de 9 anos invadindo as escolas e os jornalistas iam lá para entrevistar as crianças, né? E os pais nas portas das escolas pedindo para que os filhos fossem embora para casa, e os jornalistas iam lá e diziam assim: olha, mas vocês não querem ir embora para casa? Vão embora para casa, seus pais estão esperando vocês aqui. E daí as crianças respondiam assim: olha, os nossos pais lutam pelos direitos deles, eles estão na rua todos os dias lutando pelos direitos deles, por que nós crianças não podemos fazer isso também? Então uma cultura política muito diferente da brasileira nesse sentido, e você via isso diariamente mesmo, manifestações e lutas pelos direitos, reivindicações deles, e para mim assim era exemplar ver isso, esse engajamento que eles tinham e essa consciência política que eles tinham, tanto adultos quanto jovens e crianças. A gente até brincava que em toda a Argentina tem um Che Guevara lá enrustido, porque era incrível assim, essa consciência política deles e essa luta deles por direitos e por melhorias. E uma coisa engraçada também agora envolvendo isso, teve uma viagem que a gente fez pro Peru, para Cusco, lá para Machu Picchu, e estava tendo protestos de mineiros peruanos nas estradas. Então você pegava os ônibus lá e quando chegava num ponto lá não conseguia passar porque estava tendo os protestos dos peruanos. E teve um caso lá que os argentinos estavam no ônibus, não era o nosso caso, mas a gente não estava junto, mas a gente leu a reportagem, tinha um ônibus com os argentinos, o ônibus parou lá na manifestação e os argentinos desceram para ajudar os peruanos a protestarem, sabe? Então é bem isso que você vê lá. Então, no geral, assim, a experiência de morar lá foi muito interessante. Como brasileiro, por causa do Mercosul, você não tem muita burocracia para morar lá, basta você se mudar para lá com o teu RG mesmo, se for recente, você pode se mudar para a Argentina e lá, já morando lá, você pode solicitar residência permanente. Eu tenho residência permanente na Argentina graças a isso, graças ao Mercosul. Sei que tem muita gente que quer ir embora do Brasil aí recentemente, muita gente indo para o Uruguai ou para a Argentina, então os trâmites são bastante simples lá, sem muita burocracia. Qualquer brasileiro pode morar lá se quiser. Então é isso, são algumas considerações sobre o livro meu, né, sobre a ideia do livro, que foi a partir dessa vivência em Buenos Aires e também sobre uma experiência vivendo na cidade. Vou deixar o link aqui do livro na descrição para vocês conferirem, para vocês comprarem na pré-venda com desconto. Deixe no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais.